Irmãos, vamos abrir a palavra inspirada, inerrante, invencível, suficiente e eficiente de Deus, e nós vamos ler um versículo em Timóteo, que é o tema, e vamos ler também Mateus 4, 12 a 22. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Porque nesta noite eu gostaria de estudar com vocês e expor à luz das Escrituras Sagradas sobre a missão de Jesus, os meios que Jesus usou para realizar esta missão, e vou concluir hoje à noite com o poder de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, quero só ler o versículo 14 e 15, ele está falando sobre a conversão dele, e diz assim, transbordou. Eu queria que os irmãos, eu estou lendo em câmera lenta para que os irmãos possam ver o que eu estou lendo. A expressão aqui, transbordou, o verbo aqui, que é um verbo de ação, está sendo usado no sentido figurado, para que vocês possam ver alguma coisa que encheu e foi além. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E vamos agora para Mateus capítulo 4, versículos 12 a 22. Essa é a narração inspirada de Mateus, como também de Lucas, vocês vão perceber depois, sobre o início do ministério público do Senhor Jesus. Quando Jesus assumiu 30 anos, Lucas capítulo 3 deixa bem claro que aos 30 anos o Senhor Jesus começou o seu ministério público. E aqui vai a descrição de Mateus capítulo 4, versículo 12 a 22. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, João Batista, retirou-se para Galileia. Meus irmãos têm que ver a geografia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Isso é uma referência ao livro de Josué, quando a terra naquela época foi dividida com a saída do povo do Egito, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, 700 anos antes que isto acontecesse. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus sobre esta noite. E nesta noite eu gostaria de falar com os queridos irmãos sobre a missão, ou em vez de usar a missão, que é uma palavra que nós usamos muito,
vou usar a palavra que está no texto sagrado, que eu vou pregar amanhã. O Senhor Jesus, quando fala sobre a missão dele, ele sempre usa a palavra trabalho. Dá muito mais, a figura é melhor. Trabalho, a missão de Jesus, o trabalho de Jesus. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Rogai ao Senhor da seara, para quem viu o quê? Obreiros, a palavra lá é a mesma, ergoi, trabalhadores para a sua seara. Então aqui nós vamos hoje estudar com vocês sobre o trabalho, a obra de Jesus, que é também o trabalho e a obra da igreja e dos servos de Jesus. E quero também nesta noite estudar com vocês sobre os meios. Vocês vão encontrar nos textos que eu li e nós vamos estudar em câmara lenta. O reverendo já disse que eu tinha até as 10 horas da noite para falar. Não, eu até as 9 no máximo. Sobre os meios que Jesus usou para realizar a sua missão, ou seja, para realizar a sua obra, o seu trabalho, que são os meios também que ele deu e nos deu poder para usar, para realizar a sua obra, tanto como membros do corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. Mas eu vou terminar hoje à noite falando sobre o segredo de Jesus, que era justamente o poder de Jesus, que era o poder da igreja e dos membros do seu corpo. Então vamos em primeiro lugar em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, eu já fiz menção ontem à noite, mas esta é a expressão do apóstolo Paulo falando e resumindo sobre a missão de Jesus. Eu vou mostrar à luz da Escritura Sagrada qual era a missão de Jesus, e nós vamos estudar os textos. A Bíblia falava e fala sobre qual seria a missão, o trabalho, a obra de Jesus. E deixa bem claro, resumindo, para que nós possamos aprender a priorizar aquilo que Jesus priorizou. Sermos intencionais diariamente naquilo que Jesus foi intencional. E o apóstolo Paulo resume dizendo isso, que a missão, a obra do Senhor Jesus, o trabalho foi esse. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa foi a prioridade do ministério do Senhor Jesus. Amanhã eu falo um pouco sobre o que é que tem a ver essa missão de Jesus de salvar os pecadores e o discipulado, e treinamento de liderança e plantação de igrejas. Eu vou gastar talvez 5 minutos para explicar isso amanhã. Mas vejam bem, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem são os pecadores, irmãos? A Bíblia diz: todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo nem sequer um, não há quem busca a Deus. Se Deus, desde a queda de Adão e Eva, não tivesse tomado a iniciativa de buscar Adão e Eva, porque ele foi o primeiro evangelista e foi o primeiro profeta, nós todos estaríamos perdidos para sempre. Então, na Escritura Sagrada, o primeiro evangelista e o primeiro profeta que aparece é Deus, não somente como Criador, mas também como mensageiro. Gênesis capítulo 3. E a primeira missão de que ele enviaria alguém para salvar está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele enviaria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E sem dúvida nenhuma, Paulo se refere a isso em 1 Coríntios, é uma referência à vinda do Senhor Jesus. Ele veio para salvar. Mas não é somente isso. Se você for por toda a Escritura Sagrada do Velho Testamento, você vai ver a consistência de como tudo isso, direta ou indiretamente, implícita ou explicitamente, aponta para a pessoa de Jesus. E nesse caso, mais uma vez, quero recomendar os comentários, as reflexões do reverendo Daniel Alves. Se vocês perceberem, todos os textos que ele faz um resumo daquilo que você leu e mostra o que isso tem a ver com a pessoa de Jesus. Quando o Senhor chama Abraão, deixa bem claro: em ti, aquele aliança que fez com Abraão, capítulo 12, versículo 3, em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Ele se referia à vinda de Jesus,
através do qual a bênção seria de que o Senhor perdoaria os seus pecados e os reconciliaria com Deus. Semente da mulher, semente de Abraão. Em 2 Samuel 7, o Senhor faz uma aliança com Davi, dizendo que o Messias seria rei e que viria da descendência de Davi, da tribo de Judá. E quando vocês chegam no Evangelho de Mateus, a introdução que Mateus dá do Senhor Jesus é que ele diz: este é o livro da genealogia do Senhor Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, porque o Messias seria o filho da mulher, ou seria o filho de Abraão, seria o filho de Davi. E é impressionante que a Bíblia é consistente em tudo isto. O Senhor Jesus foi consistente em tudo isso para mostrar que a sua missão, o seu trabalho era salvar os perdidos. Se os irmãos tiverem tempo depois, leiam em câmara lenta Lucas capítulo 15, que são 3 parábolas que Jesus contou quando ele estava comendo com publicanos e pecadores, e de repente os fariseus começaram a criticá-lo, que ele comia com publicanos e pecadores, e Jesus contou 3 parábolas para mostrar para ele que ele veio ao mundo para justamente procurar o perdido. Como pastor que conta as ovelhas não para saber quantas tem, mas para saber quantas não tem, e vai à procura da ovelha perdida, e quando a encontra, essa é a figura linda do Senhor Jesus como pastor. Diz: ele vai atrás da ovelha perdida. Está perdida porque não sabe como chegar de volta, está perdida, não tem jeito. Ou o pastor vai lá, ou ela está perdida para sempre. E ele conta aquela parábola mostrando como ele vai à procura da ovelha perdida, e quando chega naquele local, ele pega aquela ovelha, coloca no seu ombro, regozijando-se. São 3 parábolas para mostrar o quê? A missão e a obra salvadora do Senhor Jesus. Irmãos, é tão consistente isto, que vocês lembram da história de Zaqueu em Lucas 19? O Senhor Jesus é muito consistente nisso. Em Lucas 19, vocês lembram a história de Zaqueu? Zaqueu é um coletor de impostos, que coletava impostos do povo judeu para dar para os romanos, e a Bíblia diz que era um dos principais, era um homem muito rico, só que ele era baixinho. E a Bíblia diz que naquele dia que o Senhor Jesus estava descendo para Jerusalém, ia passar em Jericó, e essa era a última viagem do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó e Zaqueu queria ver Jesus. Os irmãos percebem? Zaqueu não queria conversar com Jesus. Zaqueu queria só ver Jesus, só isso. Era só isso. Jesus tinha entre os seus discípulos um coletor de impostos. Agora eu queria que os irmãos percebessem a ansiedade de Zaqueu, porque ele queria só ver Jesus, irmãos. É como se de repente uma pessoa de muita autoridade vai passar por aí e você queria só ver. Você faz alguma coisa, vai no prédio, sobe, sei lá, Pelé não pode mais porque já morreu. Passa alguém aí, você quer ver, você só quer ver essa pessoa, você sobe no edifício, olha só para ver essa pessoa. Você não está esperando que essa pessoa vai dizer: ei, Elias, tudo bem? Não, você sabe que essa pessoa nem lhe conhece. A única coisa que é o quê? A única coisa que você quer é ver essa pessoa. E era a ansiedade de Zaqueu. E a Bíblia diz que, por ser de pequena estatura, não podia, também o pessoal não deixava, né? E aí, naquela entrada dessa segunda Jericó, quando Jesus estava entrando, sendo união, havia outras árvores, porque a Bíblia diz que Zaqueu escolheu uma daquelas, o artigo lá é indefinido, e ele subiu numa daquelas árvores porque percebeu que Jesus havia de passar por lá. Ele queria o que, irmãos? Ver Jesus, só isso, só ver Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou e parou na árvore que Zaqueu estava. E aí o grego usa o artigo definido, naquela árvore. Ele escolheu uma árvore e Jesus parou naquela árvore. E a Bíblia diz que Jesus olhou para cima e disse o que, irmãos? Chamou pelo nome. Na Bíblia Jesus nunca diz: ei, você aí. Chama pelo nome. Zaqueu desce depressa. Por quê, irmãos?
Porque Jesus tinha entrado em Jericó naquele dia para ir na casa de Zaqueu. Quem procurava quem, irmãos? Quem procurava quem? Era Zaqueu procurando Jesus ou Jesus procurando Zaqueu? Era Jesus procurando Zaqueu. Ele nem tinha ideia disso, irmãos. Desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria, recebeu na sua casa. Muitos começaram a criticar. Às vezes eu digo, meu pastor, às vezes eu digo, eu queria que a Bíblia fosse maior, porque eu queria saber o que é que Jesus falou com Zaqueu quando estava na casa dele. A Bíblia não diz, só diz o seguinte, que houve a conversa na casa de Zaqueu, e de repente Zaqueu tomou uma decisão, disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso é 50%, irmãos, não foi 10% de dízimo não, foi 50% de uma vez. Resolvo dar aos pobres metade do que eu tenho, e se alguma coisa defraudar alguém, restituo 4 vezes mais. É impressionante que a Bíblia não diz que Zaqueu aceitou Jesus, e muitas vezes, irmão, você vai ver expressão na Escritura Sagrada de pessoas fazendo oração do pecador, mas é vendo a reação do pecador que você sabe que ele foi salvo. E uma das maneiras que Zaqueu expressa esta salvação, esta crença no Senhor Jesus, é pela decisão que ele tomou. Resolvo dar os bens 50%, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa defraudei, restituo 4 vezes mais. Jesus diz que, irmãos, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é o quê? É filho de Abraão. O filho de Abraão é que é aquele que crê no Messias. E Jesus diz aqui, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. Irmão, Zaqueu não foi salvo porque falou aquilo. Zaqueu falou aquilo porque foi salvo. Nós não praticamos boas obras para ser salvo, nós praticamos boas obras porque fomos salvos. Um desses dias alguém me perguntou: professor, pastor, o senhor sempre faz aquela oração do pecador? O senhor conversa com as pessoas, chega um momento, o senhor faz aquela convida para fazer a oração do pecador. Eu disse, em primeiro lugar, é o seguinte: onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Já houve momentos na minha vida que, pela instrumentalidade do Espírito Santo, eu perguntei: posso orar por você? Perguntei se essa pessoa cria no Senhor. Orei. Mas é impressionante as reações dos novos convertidos na Bíblia. João Batista queria que eles o quê? Mostrassem o quê? As obras dignas do arrependimento. Então a maior evidência que eu vejo da salvação é o quê? É a vida nova, transformada. Mas aquela expressão do Senhor Jesus foi porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como eu gostaria de saber o que Jesus falou durante aquelas poucas horas. E a propósito, estava indo já para Jerusalém, sua última viagem. O que Jesus falou com Zaqueu? Mas uma coisa eu sei, seja lá o que ele falou, ele creu no Senhor Jesus e foi salvo. E Jesus disse: eu vim aqui para isso. Essa é a missão do Senhor Jesus. No contexto de Nicodemo, o Senhor Jesus disse o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele significa qualquer pessoa, em qualquer época e em qualquer lugar do mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, salvação, vida que vale a pena ser vivida. Então vocês vão perceber que realmente a palavra de Deus deixa bem claro isso. Esta era a missão do Senhor Jesus. E agora vamos para o ministério público do Senhor Jesus. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 4, versículos 12 a 22. Deixa eu colocar aqui o meu relógio. Os meus filhos sempre dizem que quando eu faço isso, esse é o gesto mais sem sentido meu, colocar o relógio na minha frente.
que diz, o pai nunca, ele fica, bota ali, não sei por quê, porque ele não olha o relógio mesmo, mas eu vou olhar o relógio. Irmãos, vamos então estudar juntos. Eu quero ver com vocês em câmara lenta esse início do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já havia sido batizado, havia sido tentado, passou 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que depois disso, o Senhor Jesus, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, João Batista, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Eu já fiz essa exposição aqui uma vez, reverendo Daniel, quando eu estive aqui. Quantos de vocês se lembram? Uma pessoa. Então vou falar de novo. Não, mas dessa vez, meu irmão, eu vou mais rápido, porque eu já fiz essa exposição, mas vou ressaltar nesses versículos de 12 a 22, eu vou fazer 10 perguntas para esses versículos aqui. 10 perguntas. E vamos ver como o texto responde essas perguntas. Eu não tenho problema de fazer perguntas para o texto, mas eu não dou a resposta, o texto tem que me mostrar e dar a resposta. A Escritura que tem que dar respostas. E a primeira pergunta, que vai ser mais rápida aqui, é justamente: por que Jesus deixou Nazaré? Nazaré é a cidade dele, aos 30 anos. Por que Jesus deixou Nazaré, irmãos? A resposta está no versículo 12. Essa é a resposta natural. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, João Batista estava anunciando o Senhor Jesus, e agora João Batista fora preso na Galileia. Retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Por que Jesus deixou Nazaré? Porque ele ouviu que João Batista, o seu precursor, que estava anunciando, pregando sobre ele, estava preso. Eu queria dizer para vocês, como já falei antes também, que essa resposta está correta, mas é uma resposta incompleta. Porque, segundo a Escritura Sagrada, Deus guia os deslocamentos de cada pessoa, inclusive o de Jesus. E Ele determina, inclusive, as causas naturais para que esses deslocamentos aconteçam. Então, nas Escrituras Sagradas, irmãos, vocês vão ver que aquilo que parece natural para nós é extraordinário. Não existe nenhuma causa natural nas Escrituras Sagradas. Quando nós pensamos que sim. Por exemplo, se você me perguntasse, eu moro hoje na casa que era do Dr. Simão Kistemaker, um dos maiores comentaristas, comentarista que escreveu comentários das Escrituras Sagradas reformados dos Estados Unidos. Aí você pergunta, como é que o senhor chegou a morar, está na casa do Dr. Kistemaker? Aí eu podia muito sempre dizer, irmãos, ele se aposentou, ia para Orlando para morar perto dos filhos, e ele sabia que eu precisava de uma casa. Ele chegou para mim e disse: Elias, eu tenho uma casa, são 4 quartos, você está precisando, estou vendendo minha casa, você quer comprar? Eu lhe vendo por tanto. Eu disse: por que o senhor? Irmão, porque o reverendo Kistemaker me ofereceu a casa e eu comprei. Realmente essa é a resposta correta, mas incompleta, irmãos. Eu vou dizer por quê. Esses são os meios que Deus usou para eu chegar naquela casa. Parecem naturais, mas na realidade eu estou lá porque Deus queria e Deus determinou por sua vontade que eu morasse naquele lugar. Eu estou lá porque esta é a vontade de Deus. A palavra do Senhor é muito clara com relação a isso. Nós nem percebemos, nós levamos as coisas que são aparentemente naturais, mas são as mais extraordinárias que vocês pensam. Eu estou lá no hotel que o reverendo colocou, que a igreja está pagando. Ele disse: por que eu estou lá no hotel? Porque o pastor aqui escolheu aquele hotel, me colocou, eu e a minha esposa lá. Irmão, está tudo correto, mas a resposta é incompleta. Sabe por que eu estou no hotel, aquele hotel? Porque Deus me colocou lá. E o que é que Deus usou para que eu pudesse estar lá? A escolha aqui foi dos irmãos.
Irmãos, isso é por toda a Escritura Sagrada. Os irmãos lembram quando José e Maria, que estavam em Nazaré, resolveram descer até Belém? Vocês sabem por que José e Maria desceram até Belém, irmãos? Nós vamos celebrar daqui a um pouquinho sobre o nascimento do Senhor Jesus. Vocês sabem por que eles desceram até Belém? É porque José chegou e disse assim para Maria: Maria, esse menino aí é o Messias. E segundo as profecias, ele tem que nascer em Belém. Está lá nos profetas. Então te arruma, porque está perto de tu ganhar neném, vamos descer para Belém. Esse está na Escritura Sagrada, irmão, em Lucas capítulo 1 e 2? Não. A Bíblia diz que houve um decreto do imperador romano lá em Roma, para que todos os habitantes do seu império fossem se alistar para ser contados, sei lá, para pagar os seus impostos, fossem para as suas cidades de origem, das suas famílias. E a Bíblia diz que por causa disso, José e Maria desceram para Belém. Não foi porque eles disseram assim: tem uma profecia, nós temos que descer, Maria. Não, irmãos. Se você perguntar: Zé Maria, por que você está indo para Belém com a esposa grávida, perto de ganhar neném? Sabe o que quer dizer, irmãos? Porque houve um decreto do imperador César Augusto, que nós devíamos ir para nós sermos contados lá na cidade onde eu sou, e os meus familiares são. Sou da tribo de Judá, descendente de Davi. E ele estava correto, só que a resposta é incompleta. Sabe por que está descendo, irmãos? Porque Deus, mais de 700 anos, decretou que o Messias deveria nascer em Belém. E agora você percebe que tudo isso aqui, irmãos, são atos de Deus para que isto aconteça. Então eles estavam descendo porque esta era a vontade de Deus, que eles estivessem em Belém quando o Senhor Jesus nasceu. Irmãos, vocês não têm a mínima ideia de que não existe nada natural na vida nossa, na nossa vida. Tudo acontece segundo os planos de Deus, para a glória dele, a edificação do seu povo e salvação de perdidos. O Senhor Jesus orou ao Pai, disse: Pai, assim como tu me enviaste, eu os envio. Depois falou com os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Irmãos, nós somos pessoas que vivemos como enviados do Senhor. Seja lá onde você estiver, saiba que Deus o colocou lá. Você pode ter qualquer razão natural para explicar onde você está. Até aqui. Os irmãos estão aqui hoje à noite. Você diz: por que o irmão está aqui hoje à noite? Você pode dar suas razões, irmãos. Eu sei que tem muitas razões naturais. É uma conferência aqui da Igreja Semear. Nós temos um preletor de fora. E eu vim hoje para continuar a ouvir a exposição da palavra de Deus. Irmãos, é tudo correto, mas é incompleto. Você está aqui hoje porque Deus lhe trouxe aqui. Deus quer você aqui. E Deus determina todos esses momentos naturais. Irmãos, quando eu cheguei naquela vizinhança, onde nós moramos agora por mais de 20 anos, não, 30 anos, quase 30 anos, né, mamãe? Quase 30 anos que eu moro naquela casa. E eu sabia porque eu estava morando lá. Eu comprei a casa do Dr. Quistemaca, vi como tudo aconteceu, mas por causa do que a palavra de Deus diz, especialmente em Atos 17, quando Paulo, falando para os filósofos atenienses, ele diz que Deus determinou antes dos tempos o lugar e o tempo, o lugar da nossa habitação e o tempo do nosso nascimento. Deus determinou tudo. Nós nascemos no lugar que Deus determinou, no tempo que Deus determinou, para procurarmos e conhecermos o Senhor. E diz mais ele: nele, porque nele ou por causa dele nós vivemos. Se tem qualquer pessoa viva neste mundo, é por, quer elas admitam, quer não, estão vivas porque Deus, por causa de Deus, nele nós, porque por causa dele nós vivemos. E a segunda coisa que ele disse é o que, irmãos? Nos movemos. Aquele verbo lá, irmãos, você tem que prestar atenção no verbo que está lá. Movemos ali, irmãos, não é coreografia, não é nada de movimento, não, irmãos. Movemos ali a migrações. Nele nós migramos. Por causa deles nós migramos. Vivemos, movemos e existimos e vivemos. Quer dizer, a existência aqui é o nosso dia a dia. Deus determina tudo isso e Deus usa
aquilo que parece muito natural e nós nem percebemos. Quando Deus me colocou lá, as pessoas sabiam onde eu estava morando, e eu disse por quê, a razão foi essa, mas eu disse também, Deus me colocou aqui. E a mesma coisa está acontecendo aqui, irmão. Você observa que a Bíblia diz que Jesus, por que Jesus deixou Nazaré? A razão aqui é porque ele ouviu que aquele que o pregava estava o quê? Preso. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Essa é a razão natural, mas não, irmãos, veja a razão. A resposta, não somente correta, mas a resposta completa, está aí. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Por que que Jesus saiu de Galiléia e foi para cá? Porque esta era a vontade de Deus, já 700 anos predeterminada. Irmão, sabe qual é a diferença que faz? Eu espero que vocês comecem a assumir isso aqui. Não somente assumir, mas viver dessa maneira, pensando na missão que o trabalho que o Senhor nos deu, intencionalmente. Quando nós nos mudamos para aquele lugar, a primeira coisa que nós fizemos é: esse aqui é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Deus nos colocou aqui. E a primeira coisa que eu pensei, eu olhei e vi os meus vizinhos. Deus me colocou aqui para quê, irmãos? Isso é depois. Irmãos, não imagino que durante todos esses anos, as oportunidades que Deus me deu de conhecer meus vizinhos. Eu lembro que sempre que aparecia um vizinho novo do lado direito ou esquerdo, sempre nós tínhamos vizinhos crentes, mas há uns 2 anos atrás, mais ou menos, não é, mamãe? Apareceu um casal do lado esquerdo nosso. Eu estava procurando a oportunidade de conversar com ele, mas lá nos Estados Unidos, você sabe, o pessoal entra no carro na garagem, sai, vai embora, volta, entra na garagem, fecha e tudo ar-condicionado, pronto. E eu digo, sabe de uma coisa, eu sei como é que eu vou encontrar com ele. Eu vou ficar aqui esperando até ver o carro chegar do trabalho. Porque Deus me colocou ali. Para quê, irmãos? Para que pessoas possam ouvir do Senhor Jesus. E eu fiquei lá, irmãos. Até que eu vi quando ele apareceu lá, quando ele foi aparecendo, foi entrando na garagem, eu saí, foi andando assim para o jardim para conversar com eles. Aí ele me viu, parou, aí eu falei com ele: vizinho, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Elias, muito feliz que o senhor está aqui, se precisar de alguma coisa pode falar comigo. Aí quando ele viu o meu sotaque, aí ele fez a pergunta que eu sempre espero: você é de onde? O senhor é de onde? Ele é mais novo que eu, mas ele perguntou: o senhor é de onde? Eu sou do Brasil. O senhor faz o que aqui? Aí pediu para falar de Jesus para ele. Foi, irmãos. Aí eu comecei a falar para ele, que eu era professor de seminário, tinha vindo aqui para treinar pastores, para falar de Jesus para os outros. Esse foi o meu primeiro contato com ele. Eu não sabia da história dele. Segunda vez ele veio conversar comigo. E eu soube, poucas semanas antes de eu me encontrar, poucos meses antes de nós nos encontrarmos, eu soube que houve um incêndio de uma casa lá naquela região, no meu condomínio lá. E soube também que tinha morrido 2 pessoas. E quando eu fui conversar com ele, eu descobri que a casa era a casa dele. Que naquele incêndio morreu o filho dele e o netinho dele. E ele me contou. E Deus colocou ele do meu lado. E você não imagina a agonia quando ele contava a história. E agora ele sabia que eu era pastor. Eu disse: vamos orar para o senhor, para a sua esposa, sobre isso. Depois um dia ele chegou e bateu na minha porta. Aí foi ele batendo na minha porta, irmãos. Ele chegou e disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Aquele meu filho que morreu queimado era muito ruim para mim e para minha esposa. Mas alguns meses antes disso acontecer, ele mudou.
E quando aconteceu o incêndio da minha casa tinha grades de ferro, não podíamos falar, viu o grito da criança, que era o filho estava lá, quando o filho ouviu que estava chegando, entrou na casa para salvar o filho e morreram os dois. Aí ele chegou e disse assim para mim, com olhos cheios de lágrimas, disse: pastor, meu filho foi para o céu. Essa foi a minha primeira oportunidade de fazer uma exposição maior sobre a salvação e sobre o Senhor Jesus. Eu digo: olha, eu não sei se seu filho foi para o céu. A palavra de Deus diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Se ele cria no Senhor Jesus como o Filho de Deus que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, restou dentre os mortos, pagar pelos pecados daqueles que creem nele, ele está na glória. E foi daí que começou a conversa de um tempo longo, que depois, inclusive, me deu a oportunidade de não somente conversar com ele, com a esposa ficou doente, faleceu alguns meses atrás. Mas quando ela ficou doente, foi para o hospital, já era a terceira vez, eu disse: eu quero ir falar com a sua esposa no hospital. Disse: não, pastor, não vá não, que ela não tem como, você está muito agitada. E chegou no momento que eu fazia 5 dias para viajar em julho para os Estados Unidos, e eu quero ir falar com a sua esposa. Ele disse: vá, minha esposa está em estado de coma, os médicos deram apenas alguns dias. Eu fui direto no hospital, subi até como é o nome? Na UTI, perguntei à enfermeira: onde é que está a Judy? Ela mostrou, entrei lá, irmãos, olhei para ela, ela estava lá assim dormindo, cheio de coisas. E aí eu cheguei bem de perto dela, porque alguém tinha falado que mesmo a pessoa assim pode me ouvir. Eu falei um pouco alto, eu disse: Judy. Aí ela abriu o olho, ficou olhando para mim. E essa não foi a minha primeira vez com experiência como essa, de falar de Jesus para alguém que está nos últimos instantes de vida. Tive outras oportunidades. Eu sabia que tinha que falar alto e podia até... Foi uma oportunidade de evangelizar as enfermeiras também, os médicos estavam lá. Eu disse: Judy, aqui é Elias, o seu vizinho. Já tinha falado tantas vezes do Senhor Jesus para ela. Se eu vim aqui para falar do Senhor Jesus mais uma vez para você, e vou orar e vou cantar. E ela olhando para mim, eu peguei um dos textos da Escritura Sagrada, João 3,16, comecei a explicar para ela em detalhe o que é João 3,16. As lágrimas começaram a correr dos olhos dela. Eu disse: Judy, eu oro que você creia. Se você crê, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga essa convicção, não somente de pecado, mas de salvação em Cristo Jesus. Terminei, cantei, desci, telefonei para o esposo dela, conversei com a Judy, e ela abriu os olhos, ficou por 15 minutos me ouvindo. Depois que eu terminei, ela fechou os olhos. Ela disse: Elias, foi um milagre. Ela não estava abrindo os olhos, ela não estava com essa atenção mais. Moral da história: viajei para o Brasil, depois recebi a notícia dele que a esposa tinha morrido. Voltei, ele me chamou para pregar e falar no enterro da esposa dele. Mas teve um momento antes disso que ele estava tão desesperado com a esposa no hospital, o médico deu poucos dias de vida, que ele chegou de noite na minha casa chorando. A Falclina lembra. Nós tínhamos preparado um jantar para minha neta mais velha e o namorado dela, porque a gente orem pela minha neta mais velha. Tínhamos preparado todo o jantar, de repente a neta telefona para a gente e diz: vovô, eu não posso ir hoje não. Aí chega o Michael, chorando e falando sobre a situação da esposa dele. Eu digo: entra aí, Michael. Eu digo: vamos jantar juntos, porque a Falclina preparou o jantar para você. Para quem mais?
Ele sentou, oramos, li a Bíblia, expus para ele. E olhei, Deus me colocou aqui para momentos como este. Eu falei aqui quando eu preguei, irmãos, não desperdicem nem o seu tempo, nem a sua geografia, sejam intencionais, porque o Senhor Jesus era, e você sabe aqui que agora Jesus se muda para lá, irmãos, a circunstância natural foi essa, mas a realidade é porque esta era a vontade de Deus profetizada há 700 anos, que ele deveria começar o seu ministério na Galileia. Está aqui, irmãos. E agora, para que Jesus foi morar nesse lugar? Está ali, irmãos, veja bem. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar. Havia muitos gentios naquela região da Galileia, chamada Galileia dos Gentios. Esse caminho além do mar, irmãos, era uma das estradas, não vou dizer estradas, os routes que havia de Damasco até Egito, que passavam por aquela região. Muitos gentios naquela região. Diz mais, além do mar, Galileia dos Gentios. E o povo, e aqui usa a expressão que é especialmente para o povo judeu. Laos, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A minha pergunta agora é a seguinte, irmãos, a seguinte pergunta é justamente essa: para que Jesus foi morar naquele lugar? Para que, irmãos? Porque eu já sei, porque essa era a vontade de Deus. Porque você mora ou não você mora? Porque amanhã você vai ou não você vai? Você pode dar todas as causas, mas eu gostaria de dizer, porque esta é a vontade de Deus, que você esteja lá. E tem a ver com a obra redentora do Senhor Jesus. Para que Jesus foi nesses lugares, irmãos? A Bíblia diz: para que aqueles que estão em trevas vissem a grande luz, e os que estão na região da morte, a luz resplandecesse, para salvar os perdidos, para trazer luz e vida. É isso que a Escritura diz, porque esse, irmão, afinal de contas, é a maior necessidade do ser humano em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Problema fundamental de todo ser humano, do passado, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. E é isso que a Escritura nos diz. Agora veja bem, o que é que Jesus fez nesses lugares, irmãos? O que Jesus fez para trazer luz e vida e salvar essas pessoas? Veja o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quais foram os meios que o Senhor Jesus usou, irmão, para que essas pessoas pudessem ouvir da salvação, crer e serem salvas, irmãos? Abriu a boca, a Bíblia diz, ele pregou, ele falou. E aqui tem um resumo do que Jesus falava. A primeira é a seguinte: arrependei-vos, em outras palavras, vocês são pecadores. Segundo, ele diz, porque está próximo o reino dos céus. Aqui a expressão significa: o rei que foi prometido veio, ele é o rei, e aqueles que creem nele, o rei salvador, têm não somente os seus pecados perdoados, ou seja, recebem perdão real, como agora também são recebidos sob o seu domínio. E a Bíblia diz: passou a pregar e a dizer. Então, irmãos, veja bem que o meio principal que Deus nos deu para anunciar a salvação é o que, irmãos? A nossa boca, as nossas palavras. Pregar, falar, contar, persuadir, conversar, são todos os verbos usados das Escrituras Sagradas. Esses são os meios. O Richard Baxter tem uns 2 livros dele em português, foi um dos puritanos do século XVII. Eu tive a oportunidade de ver, ele tem uns livros, tem mais, não sei quantos volumes de coisas que ele escreveu, e um deles chama-se Christian Directory, diretoria cristã, ou seja, uma coleção de coisas que ele escreveu no século XVII. E me chamou a atenção, a propósito, eu falei para vocês que os puritanos e os reformados nunca usaram a palavra evangelismo, usaram o verbo evangelizar, usaram o verbo professar, usaram o verbo pescar, tudo que encontra nas Escrituras Sagradas, para descrever esta ação. E aí tem um texto de Richard Baxter que ele diz assim: por que lembra que o apóstolo Paulo diz em Romanos que
que com o coração nós cremos para a justiça e o quê? E com a boca nós professamos ao Senhor Jesus. Então nós cremos com o coração e professamos com... A gente usa muito aqui para fazer a profissão de fé, você tem que falar. Não, só que ali, quando ele fala professar, irmãos, é falar de Jesus para os outros. Aí ele colocou assim: porque cada crente no Senhor Jesus tem a obrigação, tem o dever, tem a responsabilidade, tem o privilégio de falar para os outros para Jesus. E ele coloca uma das coisas que eu nunca pensei, mas é a coisa mais fácil que tem de entender. Porque cada crente tem que falar de Jesus para os outros. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Deus lhe deu uma boca. Tem coisa mais lógica do que essa. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. E aqueles que não sabem, não tem como falar, Deus vai dar outras maneiras através dos quais eles possam, ou elas possam, comunicar a graça salvadora do Senhor Jesus. Porque este é o meio que o Senhor Jesus usou, irmãos. E amanhã à noite nós vamos ver sobre isso. Os meios que o Senhor Jesus usou foram o quê? A palavra. As curas foram para atestar que ele é o Messias. Mas a Bíblia diz por todo lugar, e veja lá mesmo em capítulo 4, versículo 23, assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando. Ensinando, pregando, e você sabe, conversando em todos os lugares, com todas as pessoas. Então, lembre-se, para que Jesus foi nesse lugar e quais foram os meios que o Senhor Jesus usou. E a Bíblia diz que fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus. Então, vem agora para o versículo 18, porque aqui você vê o Senhor Jesus, em geral do seu ministério, deixando Nazaré, porque essa era a vontade de Deus, que ele estivesse em Cafarnaum. Para quê? Para que essas pessoas pudessem ter a vida, ter luz e ter vida. Os meios que ele usou foi esse. A propósito, eu tenho que só dizer uma coisa para vocês. Esse texto aqui não é somente de Isaías, não. Se você tiver um tempo, abra sua Bíblia depois no Salmo 107 e lê os versículos 8 a 15. Que ele diz, primeiro, porque é o texto paralelo deste aqui. E diz por que essas pessoas viviam em trevas, por que essas pessoas viviam na sombra da morte. Disse, é porque se rebelaram contra Deus, mas Deus ouviu o seu clamor e enviou o seu Salvador. Está lá no Salmo 107. E agora você vê não somente o Senhor Jesus no geral, mas agora até junto ao mar da Galileia. Vou só dizer para vocês, o texto paralelo de Lucas é maior do que esse que nós temos aqui de Mateus, versículo 18 a 22, é muito mais extenso. Mas a diferença é o seguinte, é que Lucas descreve o contexto do chamado, e Mateus se concentra no chamado do Senhor Jesus. Então eu queria só continuar para vocês verem como o Senhor Jesus é consistente na missão deles e nos meios que ele usa para alcançar os pecadores. Vejam agora versículo 18. E a minha primeira pergunta é justamente essa: irmãos, o que é que Jesus está fazendo aqui? Eu falei que tinha 10 perguntas, eu vou correr nessa aqui. A primeira que eu falei para vocês é por que Jesus deixou Nazaré. A segunda, para que Jesus foi morar em Cafarnaum. E segundo, o que é que Jesus fez nesses lugares. Agora vamos para esse versículo 18 a 22. A minha primeira pergunta é: o que é que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Veja lá, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. A propósito, os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Agora a pergunta é: o que é que Jesus estava fazendo aqui? Uma vez, as minhas netas, quando eram pequenas também, até quando se vem para minha casa, elas sabem, no momento que sentam para comer, eu vou orar, e quando nós terminamos, nós vamos ler a Bíblia. Eu lembro quando as netas maiores tinham 5 anos ou 4 anos, eu lembro quando uma vez estava lendo esse texto, estava lendo o Evangelho de Mateus, e estava naquele texto, aí eu li assim para elas, 4, 5 anos, irmão, veja bem. Eu disse, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Eu perguntei assim para eles, o que é que Jesus estava fazendo? Elas olharam para mim e disseram, vovô, que pergunta é essa? Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Olha aí, no texto está dizendo que a gente está fazendo, caminhando junto ao mar da Galileia. Só, irmãos, que elas esqueceram uma coisa. A resposta estava correta, mas incompleta.
Porque o Senhor Jesus nunca caminharia no mar da Galileia por caminhar no mar da Galileia. O Senhor Jesus nunca está na praia, irmão, fazendo como é jog, né? O Senhor Jesus não estava simplesmente caminhando no mar da Galileia, irmão. Jesus estava o quê? Recrutando discípulos. Depois que eu li isso aqui, irmãos, quando eu vou lá no Nordeste, minha esposa gosta muito de ir. Ela gosta de andar na praia, tomar banho de mar. Eu gosto de sentar na praia, debaixo de uma árvore, com um coco na mão e um livro para ler. Mas agora, como eu amo a minha esposa, então quando ela chega de manhã, já me acorda mais cedo, vamos para a praia. Só que, irmãos, depois, há muitos anos atrás, quando nós lemos isso aqui, diz: nós não vamos só caminhar na beira da praia. Nós vamos caminhar na beira da praia, mas vamos caminhar orando pelas nossas igrejas, pelos nossos filhos, e pedindo a Deus: Deus, me dê uma oportunidade que hoje na beira da praia a gente possa encontrar alguém e falar de Jesus para ela. Jesus não caminhava simplesmente na beira-mar. Porque Jesus, o que é que Jesus está fazendo? Caminhando simplesmente? Não, irmãos. Estava recrutando discípulos. Recrutando discípulos. Segunda pergunta aqui, veja aqui. Agora veja bem, viu dois irmãos. A propósito, verbo de ação você vai encontrar muitos. Quer dizer, verbo é sempre, reflete ação. Quando os irmãos lerem a Bíblia em câmara lenta, comece a perceber que todos os verbos são usados tendo Jesus como sujeito desse verbo. E esse verbo ver é impressionante. É que a impressão que você tem quando você lê é que Jesus não andava. Sair daqui, não posso sair. Jesus não andava, irmãos, simplesmente olhando as coisas. Jesus andava olhando e procurando pessoas. Agora, quem é que Jesus está chamando aqui, irmãos? Veja bem, lançava ao jeito do mar porque eram pescadores, chamando o que, irmãos? Gente como você e eu, irmãos. Não tem nada de extraordinário nessas pessoas aqui, nada. Às vezes quando eu vejo isso aqui, eu fico pensando: Senhor Jesus, se eu fosse o Senhor Jesus, eu ia logo lá para pegar algum daqueles fariseus, né? Nicodemo, gente de dinheiro, Mas o ponto aqui é que Jesus quer mostrar que Ele é que é o Senhor da obra. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi vocês. Só para os irmãos perceberem, são pessoas, irmãos, que não tem nada de extraordinário. Nem eles, nem os pastores, quando os anjos anunciaram o nascimento do Senhor Jesus, não tem nada de extraordinário nessas pessoas. Nem Maria, nem José. Estude a vida deles. Em outras palavras, Jesus chamou gente como você e eu. Nenhum de nós tem desculpas. Quem é que Jesus está chamando? O que é que eles estavam fazendo, irmãos? Fazendo o que, irmãos? Pescando, exercendo a função, o trabalho regular deles. Uma das coisas que fica impressionado é que Jesus não chamou. Você fica logo impressionado que Jesus não chamou preguiçoso. E tem mais, quando Jesus salva preguiçoso, a Bíblia diz o quê? Que ele vai ter que trabalhar. E se não trabalha, você sabe o que é que o apóstolo Paulo diz. Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando no exercício regular. E na obra do Senhor, irmãos, vocês vão descobrir uma coisa: não existe lugar para preguiçosos. Crente preguiçoso é contradição de termos. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: levantai os olhos e vejam do que os campos já branquejam para a ceifa. Impressionante como Jesus manda a gente olhar. De manhã, quando eu estou lá no hotel, que vou para tomar café, eu entro, irmãos. Aí a primeira coisa que eu falo, e o Falkland sabe disso, a primeira coisa que eu fico só olhando: quanta gente. Senhor, me deu a oportunidade de conversar com algumas pessoas dessas. Agora, eu queria dizer para os irmãos que o versículo 19, a gente interpreta às vezes, a gente não percebe a ênfase do versículo 19.
E a propósito, lembre-se de uma coisa, irmãos: ninguém é dispensável na obra do Senhor Jesus. Ninguém, nem as crianças, quando Jesus nos chama. Veja o versículo 19. A minha questão aqui não é só o que eles estavam fazendo, mas nesse versículo aqui a gente sempre pensa a questão de vinde após mim e ser pescador de homens. E não tenho dúvida que essas duas exemplos estão aqui. Mas o que nós nos esquecemos, irmãos, é o que está no meio desse versículo. Porque a questão agora é quem está chamando estas pessoas. Quem é, irmãos? Veja bem, vinde após mim o quê? E eu vos farei pescadores de homens. Essas pessoas não se chamaram a si mesmos, nem se fizeram pescadores de homens. E aqui a primeira ênfase que você encontra aqui é na soberania de Deus, na soberania do Senhor Jesus, na soberania gloriosa dele. Vós não escolheis a mim, mas eu vos escolhi e designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos, nós não somos grandes servos, nós temos um grande Senhor. Então a primeira ênfase aqui, quando nós perguntamos quem é que está chamando, é o Senhor Jesus. A ênfase é no Senhor Jesus, que eficazmente nos chama e eficazmente o que? Nos envia. Não é só, irmãos, o chamado da salvação que é eficaz e eficiente, irresistível. É o envio também que é eficaz e resistente. Chamados, enviados. E aqui a ênfase na soberania do Senhor Jesus. E sabe por que Jesus chamou essas pessoas, irmãos? Por que Jesus chamou essas pessoas? É muito simples. Jesus não escolheu essas pessoas porque eram as melhores. Em canto nenhum na Bíblia fala isso. Jesus não nos chamou porque nós éramos melhores do que outros. Aliás, o apóstolo Paulo, no texto que eu li para vocês, diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o que é que ele diz depois disso, irmãos? Dos quais eu sou o principal. Agora, para um pouquinho aí, porque você não percebeu o tempo do verbo. Ele não disse assim, dos quais eu era o principal. Ele não disse também, dos quais eu serei o principal. Ele disse que, irmãos, dos quais eu sou, no presente do indicativo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quando é que os irmãos vão deixar de ser pecador? Quando? Só na glória, só quando forem glorificados. A diferença, irmão, entre nós é uma diferença muito grande, mas a diferença é que nós somos pecadores salvos e os outros são pecadores perdidos. Nós não temos nada de melhor do que eles. Fomos salvos só pela graça mediante a fé. Dependemos totalmente de Deus, como eles também. Então Jesus não chamou essas pessoas porque eram melhores, nem só eram mais santos, nem eram melhor qualificados, mas por uma razão ele chamou, porque ele tem um plano e um propósito, um trabalho soberano no qual cada um de nós vai participar. Cada um de nós. Por isso que ele diz, vinde, eu vos farei pescadores de homens. Essa é a razão pela qual o Senhor nos chama. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, diz o apóstolo Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo, nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Irmãos, não tem coisa mais agradável, mais gloriosa, mais alegre no mundo que participar desta obra do Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Amanhã eu falo mais sobre isto. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora, vejam também duas coisas no versículo 19. Para que Jesus nos salva e nos envia? Veja o que ele diz, vinde após mim. Em outras palavras, chamado em primeiro lugar para estar com Ele. Não é só para estar atrás dele, irmãos, mas para estar em comunhão com Ele. É um compromisso com Jesus, para conhecer Jesus. Ele está chamando para nós termos intimidade com Ele. Não é só estar atrás do Senhor Jesus, mas ter intimidade com Ele. Um compromisso com a pessoa de Jesus, para conhecer o Jesus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Intimidade com Ele, mas não é somente isso, irmãos. Não é somente para que nós
tenhamos esse compromisso com Jesus, mas agora vem também o compromisso com a missão de Jesus. Vinde após mim o quê? E eu os farei pescadores de homens. Uma das evidências que você foi chamado, foi salvo, é justamente estar no enganjar seu na obra do Senhor Jesus. Agora eu gosto tanto dessa expressão, irmãos, pescadores de homens. Sabe por quê? Porque Jesus nos disse: vinde após mim, que eu vos farei caçadores de homens ou de mulheres. Sabe por quê? Quando você vai caçar, você escolhe a sua caça. Lá nos Estados Unidos tem fase de caça para tudo. Tem a parte, por exemplo, um tempo que é só caça de peru, ou caça de veado, seja lá o que for. Mas o Senhor Jesus não nos chamou para ser caçadores de homens. Nós não escolhemos o tipo de caça. Muitas pessoas querem fazer isso, só a classe média, só os pobres. E o Senhor Jesus usa a figura da rede. Não é só porque eram pescadores, é a propósito. Quando Jesus diz pescadores de homens, por favor, nunca coloque um anzol com relação a esse versículo. Jesus está falando da rede que joga. É da rede. Só teve uma vez que Jesus usou um anzol, lembra? É quando tinha que pagar o imposto, chamou Pedro de lá e o anzol, pega um peixe porque tem o dinheiro lá. Mas todas as comparações aqui é que jogar na rede. Em Lucas 5, eles joguem a rede para a pesca. Foi nesse contexto que Jesus chama os seus discípulos. Irmãos, nós jogamos a rede. Sabe quem bota os peixes na rede? Jesus. E quando você joga a rede, irmãos, você não... é o que cair na rede, como diz a história. O que cair na rede é o que, irmãos? É peixe. Todos os tipos. E esse é o ministério do Senhor Jesus. Esse é o ministério do apóstolo Paulo. Quando a Bíblia diz todos os pecados, irmão, está falando de todas as pessoas, em todos os níveis. Já teve algum... Você já viu um mendigo na rua? Nós somos muito seletivos, irmãos, tanto nas pessoas que nós queremos alcançar, como nas pessoas que nós queremos que se aproximem de nós. Somos seletivos. Os irmãos, vejam o ministério do Senhor Jesus. O mendigo passa na sua casa. Não estou dizendo para você dar dinheiro, não coisa nenhuma, não, irmãos. Estou dizendo, dê dinheiro para o mendigo, dê comida para o mendigo, esse não é o meu ponto. Mas quando passa o mendigo na sua casa, o que é que você faz? Não você, na maioria das vezes, nós simplesmente fazemos o possível para não sair, para ele pensar que não tem ninguém em casa, porque nós não queremos conversar com esse tipo de gente. E Jesus se envolveu com todos eles. João 9 viu um cego de nascença, mendigo, viu um cego de nascença. O cego era cego, não podia ver Jesus, foi ele que viu o cego. Eu não sei o que ele sabia do cego, mas de repente o pessoal sabia mais do cego do que a gente imaginava, porque de repente os discípulos, os seminaristas começaram a fazer uma pergunta sobre o pecado original. Jesus, quem pecou para que esse nascesse cego? Foi ele ou foi o pai dele e a mãe dele? Veja bem, irmãos, discussão boa, teológica, né? Primeiro, uma parte da pergunta é meio idiota para mim. Por quê? Como é que uma pessoa no ventre ia pecar para nascer cega? Mas de qualquer maneira, essa era a pergunta. E Jesus podia, irmão, simplesmente sentar com eles. Essa é uma pergunta muito boa teológica. Vamos discutir aqui sobre o pecado original, sobre realmente, e discutir, irmão, a manhã todinha. Mas a Bíblia diz o quê? Que a primeira coisa que Jesus diz para ele é o quê? Nem ele pecou, nem seu pai, para que nascesse cego. Mas ele, para que se manifestasse nele as obras de Deus. E Jesus ia fazer duas obras na vida dele: curar aquele homem e salvar aquele homem. Irmãos, quando apareceu, seja lá quem for que aparecer lá na sua casa, dependendo da hora, por favor, irmãos, vai lá e conversa com ele. Porque ele não está ali por acaso, irmãos. Ninguém está ali por acaso. Ele está ali porque pensa que você vai dar uma esmola. Eu sei que ele está ali porque Deus colocou ele na minha frente.
Aqueles que são eficazmente chamados são eficazmente enviados. E uma das evidências que você é servo do Senhor Jesus não é simplesmente você ter a certeza da sua salvação, mas como você também tem a certeza da sua vocação. Seguidores de Jesus, pescadores de homens. Todos. Irmãos, não evitem certas pessoas, se mesmo que você não gostam daquele tipo de pessoas. Sabe quem fazia isso? Eram os sacerdotes, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Evita. Eu não sei se eu contei aqui, eu acho que eu compartilhei com você. Estava lá em casa, lá em João Pessoa, uma semana atrás, 2 semanas atrás. Já era quase mais ou menos 11 horas. Meu pai, eles conhecem a casa do meu pai, uma casa muito grande. Meu irmão, para entrar lá é difícil, porque tem muro alto, tem rede elétrica, tem, como é que se diz? Alarme, tem televisão tem câmeras em todo lugar. Mas, embora que sejam altas, mas uma das partes do muro é só uma grade de ferro bem bonita. E a gente estava lá conversando, era quase 10h30 da noite, e alguém bateu palma. Aí todo mundo lá em casa, não sai, não vai lá ver quem é. Não ia lá, 10h30. Ei! Então eu sabia que não era alguém. Aí eu disse, não, eu vou sair, eu simplesmente saí daqui, olhei, disse, pois não. Disse assim, o senhor não tem um dinheirinho para mim aí não? Esse dinheiro eu não dou. Se eu dissesse que não tinha, irmão, estava mentindo, né? A gente diz, não tenho, não, irmão, não minta. Não minta. O que ele sabe você tem? Só olha, dinheiro eu não dou. Se o senhor tem uma comida aí para mim, eu fui lá na cozinha e vi, mas eu nunca vi um mamão desse tamanho, não vou dar um mamão desse tamanho para ele não. Eu disse, olha, a comida que tem ali não dá. Mas não dá para me dar nem uns R$2, você tem uma filha que está doente. Aí eu digo, não, mas uma coisa eu vou fazer para o senhor, eu vou orar, quer que eu ore por você? Vou orar por você, você então ore. Aí eu orei por ele, citando João, para a salvação dele. Quando eu terminei, ele chegou e disse assim, isso foi melhor do que uma esmola. Foi embora. 2 dias depois ele apareceu lá de dia, quando eu fui falar para ele, falei a mesma coisa, não, o senhor já orou por mim 2 dias atrás. Mas meu ponto é o seguinte, irmãos. Meu ponto é o seguinte. Quantas vezes estava aqui no aeroporto de Congonhas, esperando, conversando com alguém, e de repente chega um menino, um molequinho daqueles, né, para engraxar o seu sapato. E sabe qual é a reação geral? Eu fico só olhando a reação do povo. E talvez muitos crentes estão naquele meio. Homem, vai para lá. Ô guarda, bota esse menino para fora. O menininho chegou lá, um rapazinho chegou lá querendo engraxar meu sapato. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele disse, você quer comer alguma coisa? Ele disse, quero. Eu disse, senta aqui comigo. Fui lá naqueles restaurantes que aquelas, sentei e disse, olha, pode pedir o que você quiser. Ele pediu. Eu comecei a conversar com ele para saber sobre a família dele. E Deus me deu uma das grandes oportunidades da minha vida, que foi falar de Jesus para ele. E a reação dele, ele disse, ninguém faz isso. Embora que ele tenha necessidades reais. Irmãos, nós somos seletivos naqueles que nós queremos conversar e seletivos naqueles que nós queremos que se aproximem de nós. Jesus nos vinde a mim o quê? Todos. Que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, a partir de agora, lembrem-se não é só da proposta do Senhor Jesus, nós somos pescadores. A Bíblia diz, lança a rede, a sua rede para a pesca. A garantia de pesca é dele, mas se nós não jogamos a rede, irmãos, pesca nada. Em nome de Jesus, nós pescamos falando, compartilhando, distribuindo literatura, convidando gente para vir para a igreja. Todos, lance as redes e Jesus traz os seus peixes. Como é que os discípulos responderam, irmão, tudo isso aqui? Ele disse que eu podia ficar até as 9, mas eu vou ver se termina antes das 9.
Irmãos, como é que foi que eles responderam? Veja bem, 2 lugares aqui. A Bíblia diz, em primeiro lugar, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Segundo, então neles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Se você ir lá para Lucas capítulo 5, foi uma pesca muito grande, irmãos. A Bíblia diz que eles deixaram até os peixes para lá. E quero dizer para vocês como é que eles reagiram imediatamente. Irmãos, nós somos ruins no imediatamente. Nós lemos as Escrituras, a Bíblia diz o que é que nós temos que fazer, e nós dizemos, não, eu vou fazer isso depois. Especialmente nos meses de graça, meditação, oração, adoração, contribuição, evangelização. Como nós somos procrastinadores. Mas a Bíblia diz, imediatamente. E eu espero que os irmãos, ao sair daqui, comecem a orar pelos seus amigos não crentes, comecem a orar pelos seus familiares não crentes, e que Deus lhe dê a oportunidade de conversar com eles. Comece imediatamente. A propósito, eles não abandonaram o barco, irmão. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a partir daquele momento que Jesus chegou, tudo se tornou secundário para eles. Tudo se tornou secundário, porque depois você vai ver que eles usaram o barco para pescar, para viajar. Mas o ponto aqui é que tudo se tornou secundário. Irmãos, e se você quiser se alegrar com aquilo que Deus lhe dá, coloque isso como secundário, ou seja, para servir ao Senhor, sua casa, seu carro, seus recursos, e aí você vai se alegrar, inclusive naquilo que Deus lhe dá. Quando tudo se torna secundário, vem a alegria da salvação e do Salvador. Calvino chama a atenção aqui para a docilidade e a obediência imediata dos seus discípulos. Mas a outra coisa que me impressiona aqui, irmãos, é o poder da voz do Senhor Jesus. Chamado eficaz para a salvação, chamado eficaz para a vocação. Compromisso com Jesus e compromisso com a obra do Senhor Jesus. Falei tudo isso aqui para mostrar os recursos e a maneira, inclusive como o Senhor Jesus chama essas pessoas, são os meios que Ele usa para alcançar este mundo. Tendo ido, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora eu disse tudo isso, mas eu falei que ia terminar, e vou terminar agora com o segredo de Jesus. Porque a questão aqui, irmão, não é só de metodologia nem de estratégia. Tem um segredo. E o segredo está no poder do Senhor Jesus. Eu queria que vocês abrissem comigo. Vamos só ler esses versículos. Abram comigo Lucas capítulo 1. Só no Evangelho de Lucas. Só ler alguns versículos no Evangelho de Lucas. Podia ser no Evangelho de Mateus também. Mas em Lucas no capítulo 1. Vamos começar lá rapidamente. Eu vou só ler alguns versículos para os irmãos saberem o segredo do Senhor Jesus, de onde vinha a alegria do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 1, você tem sobre o nascimento de Jesus, e a primeira coisa que nós vemos é em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel falando para Maria, dizendo o seguinte, 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem toda a trindade envolvida no nascimento, toda a trindade, inclusive o bebê que ia nascer, envolvida neste momento aqui. E o Espírito Santo descerá sobre Jesus, foi concebido pelo Espírito Santo. Agora vamos ver no início do ministério do Senhor Jesus como é que isso aconteceu. Lê lá Lucas capítulo 3, que é justamente sobre o batismo do Senhor Jesus. Vê lá Lucas capítulo 3, lê o versículo 21 e 22, o paralelo está lá em Mateus capítulo 3 também.
Diz assim: quando chegou o momento de 30 anos e Jesus sabia que aquele era o momento dele começar o ministério público, a primeira coisa que ele fez foi procurar João Batista no sul para batizá-lo. A Bíblia diz bem claro que ele procurou João Batista a fim de que João Batista o batizasse. Seu primo, 6 meses apenas de idade, mais velho que ele. A Bíblia diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, quer dizer, por João Batista, também o foi Jesus. Mateus diz que Jesus escolheu o dia e a hora determinada para ir lá ser batizado por João, para que se cumprissem as Escrituras. Aí diz assim: também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. O céu aqui está se referindo ao lugar onde o Senhor reina. Se o Senhor abrisse os nossos olhos, nós íamos ver que não é um lugar, irmãos, que está lá depois dos planetas, não. É mais perto de nós do que nós imaginamos. Na transfiguração, o Senhor Jesus se transfigurou e eles viram o Senhor Jesus na sua glória, bem perto deles, inclusive ouviam o que eles falavam. E a Bíblia diz: naquele dia que o Senhor Jesus foi batizado com água, a Bíblia diz que o céu se abriu e o que aconteceu, irmãos? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. Vamos perceber que o Senhor Jesus não recebeu só o batismo com água, mas houve um batismo do Espírito Santo. O que depois ele prometeu também o quê? Aos seus discípulos no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceria sobre eles. E aqui você tem toda a trindade reunida, e a Bíblia diz: e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito está envolvido nesta obra redentora. Veja bem, o Espírito Santo desce sobre ele. Agora, irmãos, vejam lá, agora o segredo do Senhor Jesus. Vejam agora capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Jesus, o quê? Cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E aqui foi o quê, irmão? Para uma batalha espiritual. Eu falei hoje de manhã para os estudantes aqui que é impressionante, nós falamos sobre, a propósito, o que Satanás queria impedir que o Senhor Jesus chegasse até a cruz. Toda a tentação de Satanás, irmãos, para impedir a sua missão neste mundo. As pessoas pensam: só para eu fazer um crente mais fraco. Não, irmãos, ele quer que você se cale. Isso é uma coisa que faz o crente se calar, é pecado. E esse é o objetivo dele, não é só de destruir você, mas de impedir que você se envolva nessa obra redentora de Deus, porque o que ele queria aqui era justamente impedir que o Senhor Jesus chegasse até a cruz. Então essa é a batalha espiritual do crente, irmãos. A palavra de Deus é muito clara: quando nós somos tentados pela carne, pelo mundo e pelo Satanás, essa tentação diabólica, irmãos, não é simplesmente para deixar a gente crente mais fraco, é para deixar crentes calados. E é impressionante que aqui, quando a gente fala, a gente pega esse texto de Jesus, como é que Jesus venceu as tentações? Jesus usou a espada do Espírito, a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas nós esquecemos aqui que Jesus é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a maior necessidade que você precisa para vencer as tentações diárias da sua vida? Você não vai ficar sem pecar, mas você pode ter vitórias. Mas a primeira necessidade é o quê? Que você seja um homem, uma mulher, uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira necessidade na batalha espiritual. E essa maneira, eu falei hoje de manhã para os estudantes aqui, isto só acontece, irmão, através dos meios, usando os meios de graça, os exercícios que Deus nos deu e exemplificou na sua palavra, através das quais nós crescemos à semelhança do Senhor Jesus. Meditação, oração. E quando vem a tentação, irmão, você está com toda a armadura de Deus, e uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que está com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você não luta sozinho. E esse é o segredo aqui. Esse é o segredo do Senhor Jesus. Agora veja, por exemplo, falei tudo isso de Jesus, para você imitar o Senhor Jesus, obedecer ao Senhor Jesus, mas em primeiro lugar, lembre-se do segredo, o poder do Senhor Jesus e o poder que Ele deu à sua igreja, através do Espírito Santo. Agora, isso aqui você viu agora em Lucas capítulo 4, versículo 1, agora vejam Lucas 4, 14. Consistência aqui. Então Jesus, no poder do Espírito,
regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Qual é a maior necessidade? Nós, irmãos, sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, há uma outra expressão para dizer uma pessoa santa, porque a pessoa santa é uma pessoa cheia do Espírito. Não é que não peca, mas é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. E veja bem, capítulo 4, o Senhor Jesus volta a Nazaré, veja lá 4,16. Jesus volta a Nazaré, onde ele cresceu, e a Bíblia diz, indo para Nazaré, onde fora criado, onde passou 30 anos, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Eu gosto muito dessa expressão, segundo o seu costume. É o costume do Senhor Jesus estar todos os sábados na sinagoga para cantar, orar e ouvir a leitura da lei dos profetas. Porque nesse caso a sinagoga é semelhante, nós não podemos comparar isso aqui ao templo de Jerusalém, mas o Senhor Jesus atendia todas as festas do templo, mas todo sábado estava na sinagoga. Aqui é a nossa sinagoga, inclusive Tiago fala que essa é a sinagoga dos crentes, né? Na sinagoga dos crentes, e era o costume do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos o seguinte, o Senhor Jesus está presente, pode ter certeza, todas as vezes, Jesus está com você, está na sua casa, etc. Mas todas as vezes que nós vimos congregar aqui, o Senhor Jesus está presente. E a Bíblia diz que ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção, vida para sempre. E muitos irmãos estão perdendo esta bênção, porque o Senhor Jesus está presente. Nós nos congregamos individualmente, o Senhor Jesus está, mas quando nós nos congregamos como igreja para adorar, aqui o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E quem não está presente, irmão, perde a bênção mesmo, como Tomé. No primeiro dia da semana, não estava lá com o pessoal, perdeu a bênção de ter visto o Senhor Jesus ressuscitado. O segredo de Jesus, veja aqui, quando ele chega, aí versículo 17: então lhe deram o livro do profeta Isaías, um scroll, como é que é? Um rolo. E a Bíblia diz assim: e abrindo o livro, Jesus abriu o livro, vocês podem ver, Jesus pregador, abrindo o livro, abrindo o scroll, achou o lugar onde estava escrito. Estava falando hoje de manhã pessoal, cuidado, irmão, com esses pregadores que dizem assim, eu não preciso me preparar para pregar. E como eu já vi, você está com o Espírito Santo de Deus, irmãos, você chega assim, ó, você experimenta, abre a Bíblia assim, aí, bom, bota o dedo, isso é aqui que Deus quer que você fale. Aí fala um bocado de abobrinha. Nem Jesus fez isso. A Bíblia de Jesus abriu o scroll e foi naquele lugar que ele queria ler. Veja o que é que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, a maior necessidade da igreja, a maior necessidade nossa nessa missão de Jesus e nos meios que nos deu para comunicar isso, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, ou seja, pessoas santas. A Bíblia faz uma correlação direta entre santificação e evangelização. Santificação e evangelização. O salmista Davi fala sobre isso no Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e eles se converterão a ti. Até aquele momento sem confissão, irmãos, ele não estava com sentindo todo quebrado, iníquo, sujo, imundo. Mas no momento em que ele confessou, ele pediu: Senhor, restitui a alegria da tua salvação, ensinarei os pecadores e eles se converterão a ti. Essa correlação de santificação e evangelização. Uma pessoa santa é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Vou terminar só com essa palavra do J.I. Packer. Vocês todos já ouviram falar de J.I. Packer? É assim mesmo que a gente fala aqui, né? Só dizer para vocês essa história. J.I. Packer morreu com 94 anos, em 2020. E eu ouvi uma palestra dele em 2006. Ele estava com 80 anos. E eu vi quando ele falou assim: meus irmãos, vocês imaginam a alegria que eu tenho, porque muitas pessoas pensavam e falavam de mim como se fosse o último puritano vivo. A especialidade dele é na doutrina dos puritanos. Outro me chamou a salvação dos evangélicos. E me imagine, né? Porque no momento de liberalismo total, você tinha J.I. Packer para defender todo mundo. Aí ele disse assim, irmãos, vou ler para vocês o que ele falou. Falou num seminário
anglicano em 2006. Vou ler para vocês o que ele falou. Diz assim: eu tinha 80 anos, isso foi em 2006, e cheguei ao ponto em que, se me perguntam se há alguma cruzada ou ênfase na qual eu quero me especializar, ou no tempo que me resta, cheguei ao ponto onde diria: eu quero fazer campanha por uma renovação de santidade pessoal como um projeto e um foco de interesse, como uma realidade que nossas igrejas precisam e que nosso país precisa, que o mundo precisa nesse momento da sua história. Eu acho que estamos em um momento de crise, francamente, e a grande necessidade é lutar agora para que os crentes sejam santos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, porque o ponto dele é que existe uma grande relação causal entre santificação e o impacto da igreja neste mundo, santificação e a evangelização pessoal das famílias e da igreja. Então não podia terminar esta exposição hoje sem ressaltar o segredo do Senhor Jesus. E esta é a grande necessidade nossa. Tudo aquilo que eu falei, irmãos, tem a ver com essa intimidade com o Senhor Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas santas. E nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo para proclamar com alegria, não por obrigação, que é uma obrigação nossa, mas de boa vontade, com alegria. E esta alegria é fruto do Espírito, não é alguma coisa que vem de dentro para fora, é alguma coisa que vem de fora para dentro. E quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, estão falando dos frutos de Deus. Esta alegria é a alegria de Deus no coração, é o amor de Deus no coração, é a paz de Deus no coração. A gente sempre fala o fruto do Espírito. Não, irmão, fruto do Espírito, alegria, paz, domínio próprio. É o domínio próprio de Deus na nossa vida. Isso pode acontecer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, irmãos.